nós trouxemos para vocês o resumão da 5ª temporada de Peaky Blinders. Chega 1929 e ocorre uma quebra na Bolsa de Valores de Wall Street, prejudicando os negócios da companhia Shelby. O Michael fica preocupado, pois ele desobedeceu uma ordem de Thomas e não vendeu as ações a tempo. Ele decide voltar para Birmingham com a americana Gina e se casa com ela no caminho. Já o Thomas convoca uma reunião, pois como os negócios legais foram afetados, vão ter que voltar a práticas ilegais para recuperar a renda. Com isso, o Arthur procura o ex-jogador Billy para trabalhar para os Peaky Blinders. Eles vão comprar jogadores e manipular resultados dos jogos para lucrarem com as apostas. Isso afeta muito a vida do Billy, que perde a sua esposa. O Finn fica responsável por trabalhar ao lado dele. Além disso, o Thomas recebe uma ligação avisando que o Michael estava traindo ele durante a sua viagem. Assim que o Michael chega, ele é questionado por Thomas e diz que descobriu que a Gina está grávida e se casou com ela no navio, e um oficial foi a testemunha. Esse oficial tinha amigos escoceses que fizeram a proposta de Michael participar de um ataque a Thomas, mas antes que ele respondesse, os homens do IRA subiram a bordo e revelaram que os escoceses eram os Billy Boys, ligados à proteção de comícios fascistas. O Thomas está desconfiado do Michael e diz que ele deve pagar tudo o que deve, gerando a revolta dele. Enquanto isso, o acampamento de Aberama é atacado pelos Billy Boys. O Jimmy mata o filho dele como um aviso para Thomas de que deve dividir suas pistas. O Aberama procura o Thomas revoltado, mas o Thomas o convence a se unirem contra os Billy Boys. Além disso, o Thomas é procurado por Mosley, que quer que ele seja vice-líder do novo partido político fascista, pois tem apoio dos trabalhadores. O Mosley tem um vínculo com os Billy Boys e o Thomas percebe o risco disso. Com isso, Thomas procura o Coronel Ben, conta da proposta que recebeu e pede o apoio dele para trabalharem contra o Mosley, mantendo sua posição como um informante. Assim, ele consegue a autorização. Enquanto isso, a Linda não está satisfeita, pois o Arthur se tornou o presidente do conselho da companhia para que o Thomas não use a sua imagem, agora que ele é um político, mas o Arthur não toma as decisões. O casamento deles está em crise e ela tem se tornado alguém que não deseja ser ao lado dele. Então a Linda sai de casa e se torna amiga de um viúvo, mas o Arthur não aceita que a Linda foi embora e seus problemas de descontrole voltam sem ela. Ele descobre que a Linda se aproximou do viúvo e deixa ele desfigurado por ter se aproximado dela. Já o Thomas é procurado por Chang, que revela sobre o carregamento de ópio que os chineses estão transportando e fecha negócio com Thomas para armazenar o ópio e passá-lo pelo canal, já que correm o risco da fiscalização e precisa ser transportado de Londres para São Francisco. Isso renderá muito dinheiro aos Peaky Blinders e o Thomas conta para sua família. A Polly é contra e o Thomas propõe acabar com a quarentena de Michael para que volte à companhia e se torne diretor administrativo no transporte. Com isso, a Polly aceita e comunica ao Michael. Além disso, Thomas encontra com Jimmy e propõe uma trégua para fecharem o negócio. Ele cede território, parte da carga de ópio e usa o vínculo dele com Mosley. Após isso, Thomas se encontra com Aberama e conta da trégua. Ele garante que o Aberama terá direito à sua vingança depois e propõe que ele se case com a Polly se aceitar adiar o ataque. Com isso, eles vão comemorar o aniversário de Liz e aproveitar para oficializar o noivado de Polly e Aberama. Na festa acontece um discurso de Mosley sobre as mudanças políticas e anunciando Thomas ao seu lado. É então que Linda aparece e tenta matar o Arthur, pelo que ele fez com seu amigo. Mas a Polly consegue salvá-lo atingindo Linda, que fica ferida. Após isso, a Linda se recusa a ficar com Arthur e o abandona de vez. Após isso, Thomas procura Ben e entrega o cheque que pegou de Jimmy com a assinatura do Mosley como garantia de pagamento, o que prova o vínculo entre os dois. Mas quando Ben está indo embora, seu carro explode e ele morre. Thomas conta a notícia para Ada, que estava se envolvendo com Ben e está grávida dele. Thomas sabe que ele foi morto por aceitar denunciar os fascistas, apesar de anunciarem que foi culpa do IRA. Após isso, Thomas procura o Churchill e fala que está espionando Mosley, pois precisam impedi-lo. Churchill dá apoio para que ele faça o que for necessário. Então, Thomas prepara um plano para matar Mosley.
Ele tira seu ex-colega de batalha Barney do asilo em que ele está internado por insanidade. Barney é um grande atirador e Thomas o prepara para atirar em Mosley quando ele estiver no palco discursando. Para que haja uma distração, Thomas precisa dos judeus que vão gerar uma rebelião durante o discurso. Então Thomas procura Alf, pois descobriu que ele não morreu. Alf aceita reunir os judeus contra o fascista. Para completar o plano, Thomas autoriza a Berama a matar o Jimmy, que estará fazendo a segurança do evento. Com toda a confusão, a polícia estará ocupada e vão poder fazer o transporte do ópio até os chineses. Com isso, Thomas reúne a família para contar do plano. Com a morte de Mosley, ele se tornará líder do partido e poderá agir de dentro para prejudicá-los. Só que na reunião, Michael se levanta propondo uma reestruturação da empresa. Eles vão arrecadar muito com o transporte de ópio e podem lucrar mais ainda com uma expansão para a América, organizada por ele ao lado da Gina, que tem a sua família americana. Todos irão receber uma porcentagem anual e não precisarão se envolver com atividades ilegais. Os americanos desejam negociar com ele e não aceitarão negociar com uma gangue perigosa. Thomas não aceita e queima a proposta, entrando em conflito com o Michael, que deixa claro que Thomas não consegue mais estar à frente da situação e deve aceitar a sucessão natural. Thomas fica revoltado com a traição de Michael e o expulsa. Michael não fica satisfeito com a situação. Após isso, o Thomas quer saber de que lado a Polly ficará e alerta que matará a Berama e ela se necessário. Polly alerta que terá uma guerra e pede demissão. Então chega o dia do discurso e todos se preparam. Finn conta para Billy que vai precisar sair, pois vão matar Mosley. Todos vão para suas posições, mas Thomas percebe que Jessie está no meio da revolta comunista antes do discurso. Ele alerta ela para ir embora e que fará um estrago de dentro do partido fascista. É então que o discurso começa, mas são surpreendidos por homens que matam Barney e a Berama. Eles também atacam Arthur, mas ele consegue sobreviver. Assim, o discurso acaba e o plano de Thomas dá errado. Mosley continua vivo. Thomas se desespera e quer saber quem sabia do plano e o derrotou. Não esquece de se inscrever no canal se esse resumão te ajudou pra gente produzir mais conteúdos como esse. Deixa aí o seu joinha também pra gente entender que vocês estão gostando dos resumos. Então é isso, galera. Tchauzinho!